Vamos lá, boa tarde pessoal dos oitavos anos, vamos para mais uma videoaula de vocês. Lembrando novamente que depois de assistir o vídeo, aqui no mesmo lugar, nessa mesma atividade ao lado, você vai ter aí uma atividade para responder, né? Eu já expliquei aí na última aula, tá lá o questionário, você digita o seu e-mail, responde o questionário, envia para mim e eu corrijo e envio de volta para vocês a nota. Essas notas a gente vai utilizar depois, quando vocês tiverem que ser realmente, as aulas voltarem ao normal e nós vamos ter que dar alguma nota, alguma coisa. Eu vou estar utilizando isso tanto para a presença quanto para a nota de vocês, beleza? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho de doutrinas socioeconômicas. Tá? O nome é bonito pra caramba, doutrinas socioeconômicas. Pode até falar em casa. Mãe, tive aula de doutrinas socioeconômicas. Mas na realidade, o que é isso? Após as revoluções iluministas, se criou um mundo moderno com novos pensamentos de trabalho, de dinheiro, de tudo. E você teve a implantação de um sistema econômico, de um sistema socioeconômico, que passou a dirigir como funciona a sociedade, que é o capitalismo, tá certo? Então, as pessoas, não que isso não tenha acontecido antes, mas as pessoas passam a ter uma visão única de enriquecimento pessoal. O que é o capitalismo? É um sistema econômico, um sistema socioeconômico, que vai atingir todas as áreas da vida, como vivem as pessoas, como trabalham, que tem como por base o acúmulo de capital pessoal, ou seja, cada pessoa vai trabalhar por seu enriquecimento pessoal. Cada pessoa vai criar meios, instrumentos para que ela possa ter o acúmulo de capital, que ela possa enriquecer, tá certo? Esse capitalismo ele é baseado no quê? Na propriedade privada, cada um é dono das suas coisas, tá? No enriquecimento pessoal e na exploração do trabalho, tá? Então, não quero fazer aqui, sabe, essa discussão, o capitalismo é bom, o capitalismo é ruim, esse tipo de coisa, mais para frente a gente tem em aula. Mas eu quero dizer que o capitalismo ele tem por base a exploração do trabalho. Tá? Uma das maiores formas de você acumular capital é explorar o trabalho de outras pessoas. É o que dá lucro para você. Tá? Não vamos entrar em discussão o quanto isso é certo, o quanto isso é errado. Tá bom? Não agora. A gente vai entrar nessa discussão sim. Tá? Mas não agora. A gente vai entrar nessa discussão no momento onde a gente possa estar debatendo ela. Agora, comigo só falando, fica meio incorreto, porque eu vou estar doutrinando. E a ideia não é essa. Não é nem doutrinar a palavra, essa palavra tem um sentido horroroso, tá? Mas eu não quero dar a minha opinião sem poder ouvir e discutir a opinião de vocês, tá certo? Ninguém é dono da verdade. Então, estamos aqui para discutir. História se faz assim. Se não pode haver discussão, não tem por que eu ficar aqui falando. Então, vamos lá. Com as revoluções capitalistas, você vai ter a implantação real das revoluções iluministas, né? Você vai ter a implantação real do capitalismo no mundo, tá? Então, tudo aquilo que antes pertencia aos reis e à nobreza, agora vai passar a ter um dono. Então, antes, a terra, quase toda ela era de quem? Era do rei. O rei, ele cedia a terra para o uso, tá? Agora não, a terra vai passar a ter dono. As empresas comerciais, as grandes empresas comerciais, todas elas eram quase que totalmente pertencentes aos reis. Você tinha uma burguesia ligada a ele, mas uma grande fatia disso tudo pertencia às realezas, às nobrezas e tudo mais. Com as revoluções iluministas, tudo isso vai passar a ter dono. Tá? Então a terra ela vai ser dividida, tudo, e vai passar a ter donos. Vão surgir companhias, vão surgir empresas. Com a revolução industrial, as fábricas e tudo isso vão ter donos, tá?
que vão contratar pessoas, vão explorar o trabalho dessas pessoas para o enriquecimento. Esse é o capitalismo, tá? No primeiro momento, isso é uma novidade mundial. Todo mundo, no mundo inteiro, as pessoas que vivem no campo vão sair do campo, vão para as cidades em busca do quê? Dessa nova realidade, uma realidade pautada no trabalho assalariado, no trabalho em fábricas, na vida urbana e tudo mais. Bom, então você vai ter o surgimento das grandes cidades, das sociedades de massa, com grandes cidades, as pessoas vivendo em espaços mínimos, todos juntos. As cidades vão ter que ser reelaboradas para dar conta dessa galera toda. Então vai haver toda essa mudança. Num segundo momento, as pessoas vão perceber, essas mesmas pessoas que vieram do campo, que não houve uma melhora significativa. A pessoa sai do campo onde ela é um servo ou um camponês super explorado, que vive em condições dali do limite da miséria, da pobreza, vem para a cidade na esperança de uma vida melhor, de um trabalho na fábrica, de receber salário em dinheiro, de uma nova sociedade. E quando ela vai chegar na cidade, ela vai perceber que ela continua sendo explorada. Antes ela era explorada pelos impostos, pela igreja, pelos reis, pelos nobres. Agora ela vai ser explorada pelos patrões, pelos industriais. Tá? Então, a realidade dessas pessoas vai ter pouca ou nenhuma mudança. O que vai acontecer? Vão começar a surgir as manifestações operárias. Essas pessoas vão começar a se juntar para lutar por direitos. Tá? Então você vai ter surgimento de as primeiras greves, você vai ter manifestações de trabalhadores quebrando fábrica, agredindo o patrão. Tá? Então você vai ter o começo das lutas de patrão e empregado. Tá? Como não havia regulamentação de leis trabalhistas, essas lutas também eram meio sem regras. Você teve espancamento de patrão, de dono de empresa, fábrica incendiada, quando os operários acreditavam que a exploração passava do limite, esses operários, esses novos operários, né, essas pessoas que vêm para a cidade, elas vão passar a lutar da maneira como naquela época elas acreditavam que era possível. Tá? Fica meio difícil a gente julgar isso hoje. Tá errado, óbvio. Quebrar, incendiar, espancar, tá errado. Mas naquele momento talvez fossem as armas que as pessoas acreditaram que podia usar. Tá? É meio difícil a gente julgar com tamanho e espaço aí. A gente não viveu aquela realidade. Mas é errado, tá? Fica claro, não vou incendiar, nem bater, nem nada disso em ninguém. Por motivo nenhum, tá bom? Agora voltando. E aí vai começar a existir por pensadores, por pessoas da burguesia, por pessoas do povo, por trabalhadores, vai começar a existir um movimento de como transformar esse capitalismo ou criar alguma doutrina, algum sistema que seja menos danoso, menos prejudicial, menos exploratório. Então você vai ter, entre donos de indústria mesmo na Inglaterra, você vai ter o surgimento de vários que vão criar maneiras, elaborar maneiras para que a coisa seja menos injusta, para se criar uma acomodação entre a exploração selvagem do capitalismo e um valor humanitário. Tá? E aí você vai ter o surgimento de várias mudanças. Tá? Então esse capitalismo ele vai se acomodando conforme as cobranças, e até hoje isso vai acontecendo. Quando um tipo de exploração começa a ficar pesado demais, os trabalhadores vão cobrar a mudança disso, o capitalismo ele vai se moldando para que as coisas se ajeitem, para que ele não sofra que ele não acabe, que ele se transforme para que acomode todos os interesses e necessidades. Todos os interesses e necessidades numas, né? É óbvio que os interesses da maioria da classe mais pobre, no mínimo possível. Quando eles exigem alguma coisa, se dá o mínimo que se pode para equalizar as coisas, para deixar tudo calma. Ninguém vai ficar bem. A ideia não é essa. A ideia é que as pessoas que
acumulam um lucro, que tem o dinheiro, fiquem melhor. A ideia não é beneficiar os pobres, nunca era, nunca foi e nunca será, infelizmente. Então vão surgir essas pessoas pensando em outras maneiras de lidar com economia, com trabalho, com salário, com vida em sociedade, com essas novas cidades e tudo isso. Então você vai ter na Inglaterra algumas iniciativas de industriais, de empresários ingleses. Na Europa em geral você vai ter isso. Você vai ter o surgimento das vilas operárias. Então o dono das indústrias ele constrói casas, um bairro, e oferta essas casas para os funcionários. Então ele dá moradia para os funcionários. Você vai ter o surgimento de escolas para os filhos e até para os operários mesmo. Então, aos poucos, esses industriais vão oferecendo coisas para diminuir o impacto da exploração. Então, para justificar essa mudança de rural para urbano, porque o cara tem que ganhar alguma coisa com isso. Se não é no ganho monetário, que seja de outra maneira. Então, você oferece a residência, a educação, tudo isso também funciona como uma arma para você prender o funcionário, né? Se eu te dou uma casa para morar, por um aluguel mínimo ou por nada, é uma maneira de eu te prender. Você vai trabalhar para mim por muito tempo sem reclamar, porque se você reclamar, você perde, além do emprego, você perde um lugar para morar também. Então, são maneiras de você prender a pessoa no lugar. Fora isso, vão surgir outras doutrinas, outros sistemas econômicos, outras ideias de sistemas sociais e econômicos. Muitas delas são endemoniadas hoje, as pessoas tratam como se fossem coisas assim do demônio, tá? Coisas más, coisas para criar o caos, e não é nada disso. Tá? São ideias, são teorias que supostamente fariam com que a exploração fosse menor, com que todos tivessem direitos parecidos e tudo mais. Então você tinha no século XIX vários pensadores trabalhando, tá? Pesquisando, analisando o capitalismo, como ele funciona. Entre eles o mais famoso, talvez o mais amado e odiado de todos, seja o Karl Marx, vai estudar o capitalismo, como ele funciona, de que maneira que gera lucro, a exploração do trabalho. Ele vai estudar a sociedade em geral, religião e tudo mais, e vai criar uma teoria de como deveriam ser as coisas. Tá? Então, em cima dessa teoria, você vai ter aí o estabelecimento do socialismo, do comunismo, um sistema que funcionaria um pouco diferente. É complicado falar assim em vídeo, em sala a gente vai falar bastante disso, mas o comunismo, vamos falar como comunismo, tá? Depois a gente coloca as diferenças bonitinhas entre socialismo e comunismo. Mas o comunismo ele tem essa vertente que ele é endemoniado. O comunismo na União Soviética foi uma porcaria, os comunistas isso, os comunistas aquilo. O comunismo das teorias do século XIX nunca foi aplicado, tá? Que se fez na União Soviética, nos países do bloco soviético, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, não se parece quase em nada com a ideia de comunismo do Marx, de Engels, desses pensadores que criaram a teoria comunista. Então que fique claro que o socialismo ou o comunismo, você vai ter dois tipos. Você vai ter o teórico, que é o que foi criado por Marx, por Engels, do estudo dessa galera, e você tem um comunismo prático, que é o que foi aplicado na União Soviética, em Cuba, na China, Coreia do Norte, vários países do mundo. Tá? Entre o teórico e o prático, a diferença é abissal, a diferença é gigantesca. Não deveria nem usar o mesmo nome, porque a utilização desse nome acaba criando essa coisa. O comunismo é uma teoria horrorosa. Não é uma teoria horrorosa. A ideia do comunismo é ótima. Principalmente para a gente que é povão, que é pobre, a ideia do comunismo é ótima. O problema é se ela nunca foi aplicada, e quando foi aplicada totalmente torta. E aí realmente a coisa dá para criticar muito mesmo. Tá? Não dá para negar que o que foi feito teve lá suas coisas boas, todos seus lados positivos, mas também teve uma série de problemas que não dá para
esconder, tá? Então falaremos disso detalhadamente, mas o comunismo que se aplicou, o socialismo aplicado na real mesmo, não vejo grande melhora. Não é que eu não vejo, não houve grande melhoria na vida das pessoas. Pelo contrário, muitas vezes ele serviu de muleta para uma opressão ainda maior que a do capitalismo. Porque o capitalismo oprime, embora a gente ache que não, ele oprime sim. Ah, não, no capitalismo somos livres. Livres mais ou menos, né? O quanto de coisa que o pai, a mãe, o avô de vocês têm que engolir no trabalho, quanto que eles têm que deixar passar porque precisam do emprego, precisam do salário, tem conta para pagar. Então o capitalismo oprime, o comunismo oprimiu tanto ou mais. O aplicado, o teórico era legal. Entre o teórico e o prático, o ruim é que a distância era enorme, tá? Eu vou... Fora eles também vai surgir também a ideia do anarquismo, que é outra ideia, tá? Talvez com um número menor de defensores, mas defensores tão apaixonados como os comunistas e os capitalistas, tá? No capitalismo mais para o final do século XIX, você vai ter surgimento da ideia de que você poderia, a sociedade se reger por si só, sem a necessidade de estabelecimento de governos, uma explicação bem simplista, depois falaremos disso mais detalhadamente, tá? Que a sociedade se autogovernaria, se criaria regras do que pode e o que não pode a partir do bom senso e por aí vai, da vida comunitária, o que é vantajoso e o que é danoso para a vida em grupo, em comunidade. Tá? Então é uma ideia também, todas elas são teorias que no papel são maravilhosas, como o capitalismo era, na época da Revolução Iluminista, o capitalismo era uma ideia sensacional. Na prática ele vai criar divisões sociais tão ou mais horrorosas do que havia na época do absolutismo. Tá? Dizer que na vida capitalista todos têm oportunidade, isso é discurso. Todos têm a mesma chance, isso é papo furado. Talvez em países mais desenvolvidos isso se aproxime da verdade, mas em países distantes, como distantes de uma evolução realmente para valer, como o Brasil, as oportunidades não são iguais, as chances não são iguais, nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Então o capitalismo ele vai ter uma série de problemas para a gente poder digerir também, tá? Para ficar uma explicação basicaça, hein, gente? Não vai achar que entende capitalismo e comunismo e socialismo pelo que eu vou falar agora, não, por favor, hein? É só uma linha básica, tá? Para vocês entenderem, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que eu montei uma empresa, tá? Então eu vou lá e aluguei um galpão. Vou simplificar as coisas para ficar fácil de entender a diferença entre eles, tá? Bem básico, hein? Vamos lá, eu aluguei um galpão por 50 mil reais. Estou montando uma fábrica de fazer, sei lá, fita crepe, tá? Aluguei o galpão, 50 mil reais. Vou comprar as máquinas, tá? Vou lá financiar essas máquinas, todas que eu vou utilizar, e vou aí mais mensalmente 50 mil reais para pagar essas máquinas. Vou comprar matéria-prima, eu preciso aí do papelão, da cola, do papel, da fita, do papel, do rolo. Vamos supor aí que eu gaste também, que eu negocie com o fornecedor em quantidade e tudo mais, e gaste aí por mês também 50 mil reais. Então eu tenho de gasto 150 mil reais. Preciso de pessoas para trabalhar, para operar essas máquinas, para fazer o estoque, controle, venda, distribuição. Vou precisar de venda, tudo isso eu vou precisar de funcionários. Tá? Então eu contratei aí 20 funcionários, tá certo?
Quem é o dono dessa empresa sou eu. Responsável pela empresa sou eu. Quem vai pagar os impostos, tudo dessa empresa, sou eu. Tá certo? A gente foi lá e produziu no primeiro, qualquer mês, não precisa ser exatamente no primeiro, produzimos 200 mil rolos desse aqui. Não faço a menor ideia de quanto custa um rolo desse aqui, mas vamos supor que custe R$5, tá? 200 mil a R$5, vamos ter um lucro de, uma entrada de dinheiro de 1 milhão. Vou pagar o galpão, vou pagar as máquinas, vou pagar a matéria-prima, vou ter que pagar os impostos, e aí sobram aí, do valor chutado, R$800 mil. Esse é o que sobrou do dinheiro. De quem é esse dinheiro? Eu sou dono da fábrica. Agora tem um detalhezinho, falta pagar os funcionários. E aí vem o grande problema do capitalismo. Se eu tenho aí os R$800 mil, exemplo, hein, gente? E eu tenho 20 funcionários. Se eu der 10 mil para cada um desses funcionários, são R$200 mil. Me sobram 600 mil. Então esses 20 funcionários que tocaram a fábrica, que trabalharam todo dia, vão ganhar 10 mil cada um. E eu, que sou o dono, mas que não realmente meti a mão, não produzi nada, tá? Sou o dono. Eu vou ficar com 600 mil. Essa é a ideia básica do capitalismo. Só que é pior. Porque se ao invés de 10 mil para cada um, eu der 5 mil para cada um, 20 funcionários, dá um gasto de 100 mil. Me sobra 700 mil. Ou seja, quanto menos eu pagar, mais sobra para mim. Por isso que o salário é tão baixo. Quanto menos eu pago de salário, porque o galpão, isso tudo são gastos que eu não tenho muito como mexer. Eu posso renegociar, mas não vai causar grande diferença. Agora, no salário dá diferença. Porque se ao invés de 5 mil eu decidir pagar o salário mínimo de R$1.200, R$1.300 aí, isso vai me custar 30 mil. E eu fico com 770 mil. Ou seja, quanto menos eu pago de salário, mais sobra para mim de lucro. Daí vem a tal da exploração do trabalho. Essa é a lógica do capital. Qual seria a lógica pelo amor de Deus, gente, da teoria do Marx? Bem simplificadíssima ao máximo. Que essa empresa continuaria existindo, continuaria produzindo, que a única diferença dessa empresa seria que não teria eu. Os funcionários existiriam, as máquinas, o galpão, tudo existiria, todos os gastos existiriam, o imposto existiria. Quem sairia dessa conta seria eu. O meio de produção não teria dono. A fábrica seria dirigida pelos próprios funcionários. Então lá no final, quando sobra os 800 mil, quem daria conta de como esse dinheiro seria definido seriam os próprios funcionários. Então, óbvio que eles ganhariam muito mais. Em teoria, a ideia é maravilhosa. Em teoria. Na prática, quando tentaram aplicar isso, acabou que a coisa não funcionou. Tá? As indústrias passaram a pertencer aos governos. E aí, os 800 mil, em teoria, ficavam para o governo e o governo dava o mínimo para os funcionários. Ou seja, os funcionários deixaram de ser explorados por um patrão para ser explorados por um governo. Tá? Na ideia, esses próprios funcionários teriam conselhos que comandariam as empresas. Isso na ideia. Na prática, isso não conseguiu se colocar isso para valer lá em funcionamento. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessas doutrinas. Tá? E aí vai surgir vários termos que a gente usa hoje, várias coisas. Vocês podem ver aí, até para quem pegou a apostila aí da Trilha dos Saberes, classe média, assalariado, hora extra. Tudo isso vai surgir dessa ideia da exploração do capital, banco de horas. Então, o cara trabalha até às 6, eu preciso que ele fique um pouco mais, até às 8.
tem duas opções. Eu pago uma hora extra para ele ficar um pouquinho mais, ele recebe um dinheiro a mais, ou essas 2 horas ele vai juntando essas horas trabalhadas a mais até poder tirar dias de folga, que nem sempre ele consegue tirar, porque tem receio de pedir esse dia de folga e acabar perdendo emprego, num país como o nosso, com tantos desempregados. Então todas essas palavras que a gente utiliza hoje vão surgir do embate dessas doutrinas socioeconômicas, que vão dirigir como funciona a vida das pessoas. A doutrina implantada hoje, a maioria absurda dos países do mundo, é o capitalismo. É a que está colocada e vai permanecer. Tá? Mesmo existindo outras opções, você ainda não consegue vislumbrar uma mudança. Tá? Mesmo porque as mudanças que houveram, que foram aplicadas no passado, acabaram não dando um retorno que a gente possa achar válido. Tá? Aí depois em sala a gente volta a falar disso tudo com mais calma, mas eu espero que tenha servido para vocês terem uma ideia do que significa, tá? O capitalismo, o comunismo, o socialismo, como essas coisas vão se colocar, as ideias que surgiram, o que foi aplicado e o que ficou somente no campo das ideias, o anarquismo e por aí vai. Beleza? Espero que tenha valido a pena. Não esquece de responder o questionário lá. Em anexo vai ter aí um textinho, uma explicação um pouquinho mais detalhada de cada um deles, só para vocês acompanharem. Beleza? Se cuida, gente. Até semana que vem.